todos. Estamos começando então o primeiro curso de atualização em Ciência, Racionalidade, Vida e Saúde. E queria antes agradecer a vocês que estão aqui, né, fazendo promovendo esse curso. Nós do Departamento de Saúde Pública, junto com o Departamento de Economia e Sociologia da FCA, com o professor Aloysio, o professor Toshio, e a Associação Filosófica da Ciência e Estudo do professor Pablo, em São Paulo, nós idealizamos o curso para trazer para vocês como uma forma extracurricular, dentro com o propósito de oferecer, nessa forma extracurricular, um espaço de reflexão para justamente no conjunto das disciplinas no campo da ciência, né? Nós aqui no campus de Botucatu, da Unesp de Botucatu, trabalhamos com as ciências da vida e as ciências da saúde. Nem sempre estão contemplados no currículo as questões ou o espaço para reflexão filosófica sobre a produção da ciência da vida e a produção da ciência da saúde, e a interação entre esses dois campos de conhecimento que nós temos aqui privilegiadamente no campus de Botucatu. Então, só temos a agradecer primeiramente aos participantes, e eu vou fazer uma breve composição dessas 30 horas do curso que trabalhamos nessa programação. Primeiramente, o professor Pablo abre o curso com uma introdução filosófica sobre as questões da teoria do argumento. Logo em seguida, para que a gente possa se capacitar sobre uma forma de adquirir as reflexões de modo mais objetivo, em 4 perspectivas teóricas, que é a filosofia dos valores, também trabalhada pelo professor Pablo, a teoria crítica, mais sociológica, trabalhada pelo professor Aloysio e professor Toshio, a teoria da auto-organização, trabalhada pelo professor Alfredo, e a teoria do caos e da complexidade pelo professor Ivan. Tudo isso para oferecer para vocês uma ferramenta do pensamento para que possa ser feito nos 3 últimos encontros um debate onde vocês possam participar. Então a ideia é que vocês se capacitem rapidamente, assim, com essas 20 horas, para participarem mesmo dentro dessa perspectiva extracurricular de fazerem vocês pensarem o campo da ciência para 3 problemáticas importantes, que é a experimentação animal na educação e na ciência, as controvérsias também sobre os transgênicos e a saúde humana, e as racionalidades médicas, com outras racionalidades dentro para além da medicina alopática. Então, essas 3 perspectivas foram pensadas pelos professores. Esperamos que vocês possam, nesse percurso, ganhar alguma coisa por aí. Então, vou deixar a palavra para o professor Pablo, apresentando que é professor titular da Faculdade de Filosofia da USP, e no qual a gente tem o prazer e a honra de recebê-lo, e agradecendo a vinda. Obrigado, Rodolfo. Bom, é um prazer estar aqui finalmente conseguimos, né, montar o curso de atualização. Eu espero que vocês consigam aproveitar e que eu consiga também, digamos, passar algumas das coisas importantes que eu tenho para dizer, em assuntos um tanto quanto complexos, que eu vou tentar simplificar e esquematizar para poder instrumentalizar vocês, né, de maneira a poderem participar das discussões
finais, né? Sobre assuntos importantes que estão relacionados finalmente com o trabalho que vocês vão fazer uma vez que se formem na faculdade. Eu tinha que falar, basicamente, fazer uma introdução conceitual, né? O que eu tinha pensado era a teoria geral da argumentação, mas depois, quando comecei a elaborar a aula, percebi que podia ficar muito esquemática e desligada propriamente de uma argumentação, né? Então, eu preferi introduzir, colocar as questões da argumentação num assunto central, num assunto que vai ser importante, inclusive, em todas as discussões aqui para frente, que seria o problema da objetividade científica, né? Então, a aula de hoje vai ser um pouco uma reflexão sobre o significado, qual é o significado da objetividade científica e que importância tem a objetividade para a ciência, né? Então, eu vou me concentrar nesse texto, ou nesta aula, basicamente, em dois aspectos básicos da questão da objetividade. Como são dois aspectos básicos, eu vou dividir a exposição em duas partes, né? Vocês vão ver. Na primeira parte, eu vou produzir uma elucidação dos vários significados filosóficos desse conceito de objetividade, que é um conceito central para a ciência, com o objetivo de mostrar a mudança semântica que esse conceito sofreu na história, né, até chegar ao conteúdo que lhe é normalmente atribuído hoje em dia. Então, uma primeira parte mais semântica, mais de significado, explicitando os diversos sentidos que o conceito de objetividade tem, né? Na segunda parte, com base nos resultados alcançados por essa elucidação conceitual prévia, eu vou formular bem brevemente, uma definição de objetividade científica e vou discutir duas consequências principais dessa definição para a caracterização da ciência. Então, primeiro, a primeira parte, que seria a elucidação do significado de objetividade. Se vocês procurarem um dicionário para encontrar a acepção de objetividade, vocês vão encontrar no dicionário registrado, em primeiro lugar, como primeira acepção, isso em quase todos os dicionários, qualidade, objetividade é a qualidade daquilo que é objetivo. Bom, obviamente, uma tal caracterização nos deixa, com o significado de objetividade, supondo, para seu entendimento, o significado do termo objetivo. Isto é, a objetividade é entendida como o caráter do que é objetivo, em qualquer sentido que nós pudéssemos tomar a palavra objetivo. E, portanto, o que nós vamos fazer agora é elucidar exatamente os significados básicos que essa palavra, que esse conceito objetivo tem, para que nós possamos entender e chegar depois, na segunda parte, a uma definição de objetividade. Vamos abandonar a caracterização meramente lexicográfica da palavra objetivo, tal como ela está dada no dicionário, e vamos nos dirigir para a história da filosofia em busca de uma compreensão do conceito. Agora não vou ficar mais na palavra, eu vou ao conceito de objetivo, e nós vamos encontrar nessa investigação, se a gente fizer uma investigação filosófica, vai encontrar 3 pares de oposição conceitual que vão ser determinantes para os sentidos em que o termo foi empregado na história da filosofia, em particularmente nas tentativas de, vamos dizer, caracterizar filosoficamente o conhecimento. Então, eu vou colocar aqui os 3 sentidos. Um primeiro sentido, objetivo, oposto
a formal ou atual. Um segundo sentido, objetivo. Oposto a subjetivo, enquanto ilusório e irreal. O terceiro sentido, objetivo, oposto a subjetivo, enquanto individual. Então, em geral, na história da filosofia, objetivo aparece, os sentidos de objetivo vão aparecer elaborados a partir desses três pares de oposições conceituais. Tá? O primeiro par é aquele que é dominante na escolástica medieval, durante toda a Idade Média, até o século XVII, comparecendo de maneira clara, por exemplo, em René Descartes, no século XVII. Nesta acepção, é objetivo ou existe objetivamente o que constitui uma ideia, uma representação do espírito, não é? E não uma realidade subsistente em si mesma e independente. O sentido desta acepção de objetivo só pode ser completamente determinado no contexto da chamada filosofia da representação, na qual se considera que uma ideia é todo objeto do pensamento enquanto é pensado. Então, uma ideia seria objetiva porque ela é um objeto que a mente tem diante de si enquanto a pensa, que é o sentido próprio de representação. O que é ter uma representação? É pensar algo, é ter diante da mente algo. Aquele algo que eu tenho diante da mente. Enquanto penso naquilo, é o objetivo. É o objeto que eu tenho e é objetivamente dado à mente, à representação. Neste sentido, dentro o objetivo enquanto ideia enquanto está sendo pensada pela mente, tá certo? Ele se opõe, seja enquanto fenômeno intelectual, ao sentimento e à ação, não é? A ideia é diferente do sentimento e das ações, e enquanto representação individual, tá certo? Ele é oposto à verdade e, de maneira geral, ao modo de existência, qualquer que ele seja, que pode ter esse objeto que eu penso, independentemente do espírito que o pensa atualmente. Essa segunda oposição, isto é, o objeto, o objetivo como diferente daquilo que existe independentemente da mente, né? Essa segunda oposição é aquela que Descartes, nas Meditações Metafísicas, expressa como a oposição entre essa realidade objetiva da representação e a realidade que os filósofos chamam de atual ou formal. Percebe-se, então, que a objetividade da representação é um conceito básico da filosofia moderna, nascente, né, no século XVII, que vai se opor à conceituação da filosofia clássica, que considera ser formal ou existir formalmente
aquilo que possui uma existência atual, efetiva. Isto é, o objetivo neste sentido de objeto da mente se opõe aos entes individuais, pensados, segundo a filosofia aristotélica, como compostos de matéria e forma, sendo a forma definitória daquilo que aquele ente particular existente no mundo é. Ou seja, sendo a forma a definição do ente existente. O próprio conceito de uma realidade formal se determina, então, por oposição ao que existe objetivamente, isto é, ao que existe apenas enquanto ideia, enquanto um objeto para a mente. E também se opõe ao que existe eminentemente, isto é, em algo diferente que o contém em potência e de maneira implícita. E também se opõe ao que existe virtualmente, isto é, a algo que existe implicitamente, sem ser expressamente enunciado, sem ser objeto de enunciação. Em outras palavras, para a filosofia moderna, quando caracteriza como objeto ou como ideia a representação mental, certo? Vai servir para explicitar diversos tipos de existentes, para diferenciar entre diversos tipos de existentes, entre os existentes atuais, isto é, os existentes reais que estão no mundo, entre os existentes virtuais, que poderão estar no mundo, mas que ainda não estão, entre os existentes eminentes, não é? Como, por exemplo, poderia ser uma doença que alguém vai ter, ainda ter, não é? E o que existe enquanto representação mental. É importante considerar que esta acepção de objetivo, enquanto oposto a formal, faz um uso ontológico do conceito. Porque, como mostra a análise que fizemos, trata-se, na verdade, de discriminar entre diversos tipos de existência. Existência formal, existência objetiva, existência iminente, existência virtual. Não é? Das coisas que podem ocorrer no mundo, que podem estar no mundo. O conceito de objetividade das representações mentais visa, portanto, atribuir realidade às ideias, dando-lhes o estatuto de objetos em si mesmos. Por isso que eles vão passar a ser chamados, as ideias vão passar a ser chamadas de objetos. Não é? E o objetivo aqui, nesse sentido, é o de dar realidade às ideias, não é? Dando-lhes, então, um estatuto de objetos em si mesmos, independentemente das coisas das quais essas ideias são a representação. É por isso que esta acepção de objetividade só pode ser entendida no limite nos quadros da filosofia idealista da representação, para a qual o mundo é o conjunto de minhas representações mentais, ou para a qual o mundo é o conjunto das representações de um sujeito que tem as representações de um sujeito tomado estruturalmente como universal. Tá? O sujeito tem que ser tomado estruturalmente como universal para que aquilo que eu penso, eu, indivíduo, penso, e aquilo que cada um de vocês, indivíduos, pensem, seja o mesmo,
seja, né, a mesma realidade objetiva, tá? O mesmo objeto de pensamento. Muito bem, esse é o primeiro sentido. Ele é introduzido, então, basicamente, essa oposição entre o objetivo e aquilo que é formal ou atual. O objetivo de introduzir essa distinção é permitir, vamos dizer, de discriminar diversos tipos diferentes de existência dos objetos. Não é? Muito bem. O segundo e terceiro sentido são sentidos que vão comparecer na filosofia de Kant. Immanuel Kant, filósofo extremamente importante, cujo movimento de pensamento foi operar uma crítica da razão. Seja da razão pura, isto é, daquela razão que leva ao conhecimento, seja da razão prática, aquela razão que está envolvida nas nossas ações. Não é? O segundo sentido vai se originar na crítica da razão pura. Ele está ligado, vamos dizer, essa oposição está ligada ao problema do conhecimento. Enquanto que o terceiro vai estar ligado ao problema da ação. Vamos ver como é que isso acontece. O segundo sentido aparece, então, na crítica kantiana à filosofia da representação, e se caracteriza por opor objetivo a subjetivo. Subjetivo agora, enquanto aparente ou irreal. Nesta acepção, é objetivo o que constitui um objeto. Isto é, uma realidade subsistente em si mesma, ou o que é o mesmo, né? Uma realidade independentemente de todo conhecimento ou ideia que possamos ter dela. Então, o objeto é algo que subsiste em si mesmo, independentemente de se eu o conheço ou não. Ele está lá no mundo, independentemente do sujeito. Percebe-se imediatamente que, para a reforma kantiana, é importante conduzir o conceito ontológico de objetividade para o âmbito do objeto. O que é que ele está fazendo com relação à primeira oposição é retirar o objetivo, o conceito de objetividade, da esfera da representação mental e reconduzi-lo para a esfera do próprio objeto. Para o âmbito do objeto, separando, então, o objeto da existência das ditas realidades subjetivas, as minhas representações mentais, tá certo? As minhas ideias. Não é? Como seriam todas as representações, por exemplo, da filosofia moderna anterior. Em outras palavras, é objetivo, nesta segunda acepção, aquilo que existe e subsiste por si mesmo. Ou seja, para usar um outro termo kantiano, são objetivos as coisas em si. As coisas em si mesmas, que se opõem ao que é subjetivo, isto é, àquilo cuja existência depende do pensamento humano. Cito uma passagem da Crítica da Razão Pura do Kant, onde ele diz: é, pois, somente do ponto de vista de um homem que podemos falar do espaço, de seres extensos e etc. Se sairmos desta condição subjetiva, que é a única pela qual podemos obter uma intuição externa do mundo, a representação do espaço não significa nada. Portanto, este segundo sentido de objetivo, que está presente de modo tão claro em Kant, serve ao propósito de criticar a filosofia da representação. Qual é o erro da filosofia da representação? É que o erro estava em considerar objetiva
a representação independentemente do objeto que é representado. A representação era considerada, então, ela mesma como subsistente em si mesmo e o sujeito como contendo integralmente a possibilidade de todo o conhecimento. E é por isso que nós temos um fundamento idealista aqui. O que estava admiravelmente expresso na fórmula cartesiana, que se encontra, por exemplo, nas regras para a direção do espírito, segundo a qual, vejam a fórmula de Descartes, a razão é sempre a mesma, independentemente da natureza dos objetos de que ela trata. Assim como a luz é sempre a mesma, independentemente dos objetos que ela ilumina. O que significa isso? Significa dizer que a mente não é alterada em nada pelos objetos que ela conhece. Por quê? Porque ela já tem nela mesma todas as condições de conhecimento. Não é? E, portanto, o mundo externo não realiza nenhuma troca, digamos, com o sujeito do conhecimento. Se nós restringirmos, como faz Kant, o conceito de objetivo à esfera dos próprios objetos, daquilo que existe em si mesmo, não é? Dos objetos, a representação passa agora a ser entendida como uma condição cognitiva subjetiva, que supõe sempre uma relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Não é? De tal maneira que é uma interação. O sujeito não tem todas as condições do conhecimento. Ele tem que interagir com os objetos a conhecer, e isso altera o seu conhecimento. Certo? Então, e essa é uma especial condição, digamos, essa relação entre o sujeito e os objetos a serem conhecidos, é uma especial condição de apreensão do objeto pelo sujeito. Relação, como diz Kant, fora da qual a representação simplesmente não pode ser dita ser representação de alguma coisa. Simplesmente não existe a representação se eu tenho só a mente que pensa algo independentemente do objeto a ser representado. Ao impor essa distinção epistemológica entre objetivo, isto é, os objetos reais subsistentes independentemente da mente, né? E subjetivo, isto é, né, a representação que nós fazemos desses objetos reais, Kant redirecionou a questão acerca da objetividade do conhecimento. A objetividade de uma representação é uma questão que só faz sentido na relação entre sujeito e objeto. Para saber se uma representação do mundo é objetiva, é preciso compará-la aos objetos dos quais ela se diz a representação. Ou seja, é preciso levá-la, no dizer de Kant, ao tribunal da experiência. Tem que comparar as minhas concepções, por exemplo, as minhas hipóteses, com os objetos dos quais eu pretendo estar falando. Tudo bem? Então, essa é a segunda acepção. Não é? Nós vemos aí o objetivo como oposto ao subjetivo, significa que o objetivo está do lado do objeto e a representação só pode ser objetiva quando ela encontra uma correspondência com o objeto que ela representa. O terceiro sentido filosoficamente significativo também comparece na filosofia crítica de Kant, como eu já disse, mas no contexto da filosofia prática. O que terá uma importância especial para o uso desse conceito
do conceito de objetividade na ciência. Por quê? Porque nessa terceira acepção é quando o conceito passa a ser usado na metodologia, no método científico. Uma vez que os métodos da ciência possuem uma evidente dimensão prática que os aproxima da filosofia da ação. A gente poderia dizer, não é, que a metodologia é uma filosofia da ação, uma filosofia da ação científica. Muito bem. Nesta acepção, objetivo se opõe a subjetivo no sentido de individual. Ou seja, objetivo é aquilo que é válido para todos. É aquilo que é válido para todos os espíritos e não apenas para um certo indivíduo. Essa caracterização é feita por Kant na crítica da razão prática, no contexto da distinção que ele faz entre máximas e leis práticas. Distinção essa que é básica para um conceito central, que é o conceito de princípio prático. Kant reconhece na caracterização geral de princípio prático a existência de uma dicotomia fundamental entre princípios práticos subjetivos e princípios práticos objetivos. Cito Kant, ele diz: os princípios práticos são subjetivos, isto é, são máximas, quando o que estipulam não é considerado pelo sujeito mais que válido para a sua própria vontade. Eu tenho um princípio prático subjetivo quando um indivíduo o considera como princípio e age de acordo com ele, mas não considera apenas necessário para a sua vontade. São objetivos os princípios, isto é, são leis práticas, quando essa estipulação é reconhecida como objetiva, isto é, válida para a vontade de todo ser racional. Fim da citação. Portanto, objetivo é aquilo que é válido para todos, ou, o que é de certo modo o mesmo, objetivo é aquilo que acontece independentemente da vontade individual. Independentemente daquilo que eu quero. A distinção kantiana entre objetivo como válido para todos e subjetivo como válido somente para um indivíduo e por isso como dependente de sua vontade individual, terá um alcance metodológico, um evidente alcance metodológico, ao permitir uma resposta de tipo prático, isto é, metodológico, para a questão epistemológica da relação entre a representação e o objeto representado. Contudo, Kant faz essa distinção entre dois tipos de subjetividade, não é? De um lado é preciso distinguir o objetivo do subjetivo enquanto ilusão, tá certo? Não é? Irrealidade, etc. De outro lado é preciso distinguir o objetivo do subjetivo enquanto individual. Contudo, os empregos do termo objetivo na filosofia posterior a Kant continuaram mantendo as duas acepções kantianas, indistintamente, tornando equívoca a aplicação do conceito de objetivo. Ao aplicar, por exemplo, subjetivo, ora ao que é uma propriedade do pensamento em geral, ora ao que é próprio ao sujeito individual, aconteceu que a palavra objetivo, que se opunha a subjetivo, resultava aplicar-se indistintamente, ora
ao que é sem ser pensado, ou seja, aquilo que existe independentemente de todo conhecimento, né, que seria no sentido 2, ora, ao que é comum a todos os homens, àquilo que se impõe a todos os seres racionais, no sentido 3. Enquanto se admitia o grande postulado racionalista da escola cartesiana, qual é esse postulado? O postulado racionalista diz o seguinte, que a razão, o conjunto das leis do espírito comuns a todos os homens, é também a revelação do pensamento divino e das leis do mundo, tal qual o mundo é. Enquanto esse postulado, né, racionalista, isto é, que a razão permite por si só, na medida em que ela, vamos dizer, compartilha da razão divina, não é? E permite então conhecer o mundo tal como ele é, que ela tem essa vinculação com a razão divina e ela é igual para todos nós, tá certo? Os dois sentidos podiam coexistir em suas aplicações confusas. Vale a pena lembrar que também Kant adere em parte ao postulado racionalista, porque embora não considere mais que a razão pode revelar as leis do mundo tal qual o mundo é, ainda assim, sua fundamentação do conhecimento mantém a ideia da razão como o conjunto das leis do espírito comum a todos os homens. Mas quando os princípios comuns do conhecimento deixaram de ser considerados como leis das coisas, isto é, como necessidades naturais, e passaram a ser considerados como simples sistemas de formas ou conceitos válidos para nós, humanos, tornou-se premente a separação desses dois sentidos. Não é? O sentido 2 e o sentido 3. Cabe ainda, vou fazer um parênteses, porque tem uma tese importante aqui, que um dos efeitos, uma das consequências de não separar os dois sentidos, é o aparecimento pós-kantiano de uma quarta acepção de objetividade. Vai aparecer, quando eu faço a confusão entre 2 e 3, isso me permite surgir um quarto sentido de objetividade, certo? Que, na verdade, é um sentido de, muitas vezes, colocado como objetividade, e eu não aceito a posição, vou chamar de neutralidade. Vocês vão ver, né? É o seguinte, quando eu não separo os dois sentidos, né, surge uma quarta acepção, que às vezes é confundida como acepção de objetividade, que provém diretamente da equiparação kantiana de válido para todos, com independente da vontade individual. Válido para todos, independente da vontade individual. E na qual nós confundimos a dimensão objetiva, que está no objeto, com a dimensão subjetiva. Vocês querem ver? Nesse sentido, nós dizemos ser objetiva a qualidade de uma pessoa que não deixa de ver as coisas tais quais elas são, sem se deixar influenciar por suas próprias preferências ou hábitos. Não é? Frequentemente nós dizemos nessa acepção, fulano é objetivo. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que ele é um sujeito que não mistura suas preferências a certos julgamentos, que ele faz um julgamento objetivo. Mas agora nós estamos colocando a objetividade, não mais, vocês percebem, do lado do objeto, mas do lado do sujeito. E, portanto, da subjetividade. É evidente que nós estamos interpretando, neste caso, independente da vontade, como neutro
com relação aos valores, prejuízos, valores que ele possa ter, preferências, etc. Portanto, nós interpretamos independente da vontade individual, não como válido para todos os indivíduos, mas como aquele sujeito que, vamos dizer, anularia parte da sua subjetividade para tornar-se objetivo. Isto é, anularia os valores para tornar-se objetivo. Tá? Mas a transposição desses significados operados por essa acepção só se dá porque a qualidade de objetivo, e aqui é a confusão, passa a ser aplicada não mais ao objeto, mas ao indivíduo, ao sujeito. Então, eu não vou aceitar essa acepção como uma acepção de objetividade, exatamente porque faz essa confusão entre o subjetivo e o objetivo, né? E vou dizer que aqui o que nós temos é uma tese de neutralidade cognitiva. Na próxima sessão eu vou discorrer bastante sobre essa tese, a tese da neutralidade cognitiva. Ela diz o quê? Ela diz que quando nós fazemos ciência, para ter um julgamento, não é? Para poder chegar a fazer ciência, a chegar a conhecimentos objetivos, eu tenho que agir de maneira neutra. Como? Anular as minhas crenças. Não, se eu tenho uma crença religiosa, na ciência essa crença religiosa não deve jogar nenhum papel. Certo? Se eu tenho certas preferências políticas, também quando eu vou julgar algo, não é? Na ciência não devo envolver as minhas preferências políticas, certo? Então, abandonar as crenças religiosas, limitar as suas opções políticas e assim por diante, eliminar os seus prejuízos, isso faria parte da neutralidade cognitiva, tá certo? Procedendo de maneira neutra, eu terei, bom, aí eu procedo com o método da ciência para chegar na objetividade. São duas coisas distintas. Né? Então, o sentido que se tornou dominante na epistemologia desde o começo do século XX, o sentido mais dominante de objetividade que foi incorporado à ciência é o terceiro sentido, objetivo, como aquilo que é válido para todos. Não é? Isto é a oposição entre subjetivo e objetivo reduzida a uma distinção de representações ou fins unicamente individuais e representações ou fins universalmente válidos. Né? Sejam estes reconhecidos ou não como tais no momento em que se fala. Pode ser que eu não sei que algo é universalmente válido num determinado momento em que eu presto a minha adesão àquilo. Essa distinção entre subjetivo e objetivo, subjetivo enquanto válido para o indivíduo e objetivo enquanto válido para todos, né, ela é central e ela vai permitir que nós caminhemos na direção agora então, de uma caracterização da objetividade científica. Tá? Então, segunda parte, né, da exposição, agora vamos com essa pequena análise, vamos dizer, dos significados, né, dos sentidos, das acepções que o conceito de objetividade teve, né, e de objetivo teve na filosofia, nós podemos chegar agora a uma caracterização da objetividade científica. Antes de chegar direto à definição, é preciso fazer um passo, isto é, para entender como a mudança na concepção de objetividade e o resultado epistemológico a que chegou Kant afeta a concepção da objetividade da ciência, é preciso primeiro referir a mudança na própria concepção de ciência, que veio sendo alterada do século XVII até o século XX. Né? O que se concebe, o que se conceituou como sendo a ciência, não é estável, ela evolui historicamente, né? E há aqui um aspecto central vamos dizer, nesse arco do século XVII até o século XX,
que serve de pano de fundo, mais precisamente, de sistema de referência, para a aplicação do resultado da crítica kantiana na caracterização da objetividade científica. Então, qual foi a mudança? Qual é a mudança na concepção de ciência que é importante para a caracterização de objetividade científica hoje? A mudança na concepção de ciência pode ser, grosso modo, caracterizada pelo abandono da ciência como epistemé. São duas concepções que a gente pode rapidamente colocar aqui. Nós teríamos uma primeira concepção, ciência como epistemé, ou ciência como doxa. Vou usar os dois termos gregos e explicitar. Epistemé seria conhecimento, conhecimento num sentido forte para os gregos. Doxa, opinião. Tá? Então, caminhamos da ciência entendida como, digamos, conhecimento necessário para a ciência entendida como conhecimento hipotético. E por isso, digamos, do conhecimento para a opinião. Tá? Então, vamos lá. Isto é, a ciência, quando entendida como epistemé, era entendida como um conhecimento inquestionavelmente certo e absolutamente necessário. Isto é, na concepção da maioria dos autores do século XVII, mesmo para aqueles que se opunham a Aristóteles, então, a concepção de Aristóteles, de Kepler, de Galileu, de Descartes, todos eles aderem à mesma concepção de ciência. O que é fazer ciência? É chegar a um conhecimento necessário e absolutamente certo. Portanto, é um conhecimento definitivo. Eu cheguei, não tenho mais nada para conhecer. Eu cheguei àquele conhecimento, ele é definitivo, certo? Ele é eterno. Como diria vários desses autores, o conhecimento científico é eterno. Uma vez que eu cheguei àquela verdade, ela, como ela é uma necessidade e é a certeza, então não pode ser modificável e eu acabei. Cheguei, não tem mais o que conhecer. Tá certo? Né? Então, houve uma mudança dessa concepção para a admissão da concepção da ciência como doxa, isto é, como um conhecimento hipotético, provisório, provável. O único autor do século XVII onde essa concepção comparece de maneira clara é um autor chamado Blaise Pascal, você já deve ter ouvido falar de Pascal, certo? Que é, na verdade, um precursor de Kant, porque ele já realiza, vamos dizer, a crítica da razão, para mostrar que a razão não vai conseguir chegar a conhecimentos necessários, absolutos, que não podem ser inamovíveis. A mente humana, ele diz, só consegue, a razão humana, a razão encarnada, como ele diz, a razão só pode ser encarnada em cada indivíduo, não existe algo como a razão, certo? Só existem razões individuais, e cada indivíduo não é certo? Desesperadoramente limitado no tempo, tá certo? E no espaço, né? Como ele diz, sempre confrontado entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Nós estamos numa posição intermediária, vivemos muito pouco, não dá para conhecer quase nada no tempo em que nós vivemos, e, portanto, o conhecimento científico sempre será do tipo doxa, sempre será provisório, hipotético, precisará de muitas pessoas para se fazer, etc. Certo? Então, essa transição, né, que pode ser considerada sob o prisma da passagem do conhecimento científico como conhecimento apodítico. Conhecimento apodítico quer dizer demonstrativo e necessário, né, para o conhecimento hipotético, né, isto é, simples sistematização de hipóteses, né, que me permitem, vamos dizer, chegar à conjectura sobre o que poderia ser o mundo, etc. Certo? Então, essa mudança de concepção afetou significativamente
a maneira pela qual damos nosso assentimento às proposições científicas, às propostas científicas. Na concepção apodítica, todo enunciado científico ou é uma necessidade ou uma verdade deduzida de uma necessidade. Logo, nunca é ocasião de abandonar um enunciado científico. Os enunciados científicos, a ciência, é eterna e imutável. Não podemos negar assentimento, né, a uma verdade científica sem cair em contradição. Se é uma necessidade, então, o contrário, se eu nego aquilo, eu caio numa contradição, né, e, digamos, estamos, de certo modo, obrigados a dar o nosso assentimento aos conhecimentos científicos. Por outro lado, na concepção hipotética, segundo a qual todo conhecimento é conjectural e pode, quando muito, ser chamado de provável, né, tem como consequência imediata, qual é a consequência imediata disso? A tese da revisibilidade do conhecimento científico. Né? Nenhum enunciado científico é imune à revisão. Seja ele um princípio hipotético, seja ele um enunciado deduzido de um princípio, e mais, seja mesmo um enunciado de observação. Mesmo enunciados de observação podem ter que ser modificados, digamos assim, né? E eu posso ter que abandonar enunciados de observação. Em suma, neste caso, nosso assentimento à ciência é sempre provisório. Não há nenhuma contradição em negar assentimento a uma hipótese científica. Essa mudança, então, de concepção da ciência representou também o abandono do paradigma da certeza e da necessidade do conhecimento científico e a adoção do paradigma que admite a falibilidade humana. Isto é, a impossibilidade dos humanos chegarem objetivamente à certeza, à necessidade. Ou, se vocês quiserem numa outra formulação, o caráter evidentemente precário de todo o conhecimento humano. É por isso que essa é a imagem da falibilidade humana. Nós conhecemos bastante, mas erramos. E erramos frequentemente. Então, o nosso conhecimento é sempre hipotético, é sempre precário. Sempre haverá mais do que conhecer, sempre haverá o que corrigir no nosso conhecimento. Portanto, e é isto, vamos dizer, é a centralidade dessa tese de revisibilidade. O conhecimento científico, como ele é hipotético, ele tem que ser submetido a um constante processo de revisão e aperfeiçoamento. Ora, no cerne dessa mudança, o que é importante é o conceito de hipótese. É o caráter hipotético do conhecimento. E hipótese agora, ela vai ter basicamente dois sentidos. Um sentido estrito, no qual significa conjectura, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma conjectura proposta a título de explicação da relação existente entre certos fatos no mundo e certas concepções que nós temos. Neste sentido, a hipótese representa um passo na direção da descoberta de uma regularidade natural, de algo que ocorre lá no mundo dos objetos regularmente. E está, por isso, intimamente ligada, as hipóteses estão intimamente ligadas a leis, à descoberta das regularidades no mundo, que nós chamamos de leis naturais. Por exemplo, no caso de Galileu,
A lei da queda dos corpos diz que no vazio todos os corpos caem com a mesma velocidade. A hipótese que conduz a essa lei afirma que o meio resiste ao movimento de um corpo, subtraindo da velocidade de queda desse corpo uma parte proporcional à diferença de gravidade específica entre o corpo e o meio. A relação, portanto, é de tipo condicional. Quer dizer, se certas condições satisfeitas, isto é, se o meio se comporta de tal e tal maneira, então os corpos no vazio caem, que é um meio que não resiste, caem com a mesma velocidade. Não é? Isto é, nunca eu tenho uma lei na natureza tomada como sendo uma necessidade natural. É sempre condicional. Se determinadas condições são satisfeitas, então os corpos vão se comportar de determinada maneira quando caem. Tá certo? A gente poderia complicar o exemplo, mostrar aqui como, a rigor, a lei de Galileu não funciona, porque há uma série de condições, né, que devem ser satisfeitas. Por exemplo, se eu soltar uma pluma do Empire State, ela não vai se comportar segundo a lei do Galileu. Não é? Mas então eu teria que o quê? Colocar novas correções, etc. Não é? Isto é, alterar as condições. Se tais e tais condições agora são levadas em consideração, então a pena cai de tal e tal maneira. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês que então a hipótese tem sempre este caráter condicional. Em sentido estrito, ela sempre nos propõe uma determinada relação, né, proposta de uma certa regularidade entre os fatos que estão lá no mundo, entre os objetos que estão no mundo. Por outro lado, uma hipótese também tem um sentido amplo, né, no qual se chama a hipótese todo enunciado que pode ser submetido a teste, que pode ser, vamos dizer, confirmado, que eu posso verificar, e do qual visamos conhecer o valor de verdade. É interessante que essa acepção geral de hipótese, ela já está, por exemplo, nos livros lógicos de Aristóteles. Aristóteles diz que é como fazem os matemáticos, usam essa acepção de hipótese. Certo? Quer dizer, eu proponho uma hipótese, o que eu tenho que fazer? É para testar a hipótese, para ver se ela funciona. Não é? Então, nesse sentido geral, uma hipótese é qualquer enunciado que eu proponho para que nós verifiquemos se ele funciona, se não funciona, tá certo? Se é verdade ou não. Né? Então, visamos conhecer o valor de verdade, qualquer enunciado que visamos conhecer o valor de verdade, seja quando esse enunciado descreve um fato ou um acontecimento particular, como seria um enunciado de observação, seja quando ele exprime uma lei geral ou uma proposição mais complexa. Tendo como pano de fundo estas considerações gerais acerca da concepção de ciência, né, que é importante para entender a definição de objetividade, agora nós podemos chegar nessa caracterização geral da objetividade científica. Então, vamos definir objetividade científica dizendo que uma concepção ou uma hipótese, entendendo por concepção ou hipótese, uma ideia, um enunciado, uma teoria, tá certo? Nessa acepção ampla de hipótese. Então, dizemos que uma hipótese é objetiva quando satisfaz dois requisitos. Primeiro requisito, testabilidade intersubjetiva. Segundo requisito, reprodutibilidade do evento. Então, testabilidade intersubjetiva, primeira condição. Segunda condição, reprodutibilidade do evento. Vou comentar cada uma delas, tá certo? É uma definição bem simples, a definição pode ser bastante mais complicada, porque
podem surgir várias objeções e várias dificuldades, mas eu acho que como caracterização geral, para as nossas discussões, né, no curso e tal, ela vai ser suficiente, espero. Então, vamos lá, vamos explicitar essa definição. O primeiro requisito, testabilidade intersubjetiva, está composto por dois conceitos, né? O de teste e o de intersubjetividade. Vamos começar pela exigência de testabilidade. Entende-se que um teste, o que é um teste de uma hipótese científica? Um teste é uma prova a que submetemos uma hipótese ou uma teoria, né, comparando suas implicações ou consequências observacionais com os fatos. Então aqui vamos precisar de dar um pequeno esquema lógico, não tem jeito, para que possa se entender o que está acontecendo. Tá? Um procedimento lógico, né, padrão, vamos dizer, para caracterizar os testes de hipóteses, etc. Tá? Então, vamos lá. Testabilidade. Então, a ideia geral é a testabilidade. O que é? Eu submeto uma hipótese dada, tem uma hipótese H, eu submeto essa hipótese a teste. Mas é óbvio que eu não posso, digamos, eu tenho uma hipótese, eu não posso comparar diretamente como é que eu submeto uma hipótese a teste científico, tá certo? Como é que eu produzo a testabilidade. Eu tenho a hipótese, eu adiciono a essa hipótese um conjunto de proposições que são chamadas de condições iniciais. Como no caso lá do Galileu, tá certo? Então, eu tenho uma hipótese e uma série de condições iniciais que têm que ser satisfeitas, de modo a que eu obtenha um determinado evento. Vamos chamar PI aqui, certo? Uma série de eventos que eu posso ter, P, Q, R, etc. Né? Vou deduzindo da hipótese em conjunto com condições iniciais, conforme eu vario as condições iniciais, eu vou obtendo eventos diferentes ou séries de eventos diferentes. Tá certo? Bom, esse vínculo aqui é um vínculo dedutivo, portanto, eu posso estar empregando nesta operação tanto uma teoria complexa, como, por exemplo, se a hipótese for uma hipótese quântica, física quântica, então está a teoria quântica envolvida, obviamente nessa dedução tem matemática, etc. E assim por diante. Não é? Se eu estou trabalhando numa hipótese genética, sei lá, então eu tenho biologia molecular, bioquímica, etc., e as teorias da bioquímica estão envolvidas nessas deduções, tá certo? Então, este é o primeiro passo. Primeiro, eu tomo a hipótese a testar e deduzo dela, conjuntamente com certas condições iniciais, consequências dedutivas, né? Que são aquelas P, Q, R. Uma série de consequências dedutivas. Nesta fase do teste, nós estamos praticamente operando teoricamente. Nós estamos no nível teórico da teoria. Né? Nós estamos extraindo consequências dedutivas, empregando todos os recursos que nós temos. Os recursos matemáticos, os recursos lógicos e também os recursos conceituais da própria hipótese ou teoria. Né? Feito isso, é óbvio que no meio dessas consequências existem algumas que são puramente matemáticas, intermediárias, não é? Várias delas não têm ou teóricas, nada delas não tem nenhuma relação com a experiência. Mas, então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, o que eu faço? Seleciono, digamos, seleciono aquilo que é observacional, né? Que pode ser levado à observação, que é empírico, que é uma consequência empírica. Vamos dizer, ela me diz que deve ocorrer determinada coisa no mundo, tá certo?
Então, isso é necessário fazer porque, em virtude da própria natureza da primeira operação, que é dedutiva, né, muitas das consequências são puramente matemáticas ou intermediárias e, portanto, caráter formal, lógico ou matemático. Seleciono no conjunto das consequências aquelas que são consequências observacionais. Né? Então, é a seleção das consequências de observação, e aí o procedimento é o seguinte: se eu tenho H certas condições iniciais, e vamos dizer que eu obtive um certo P, um P1, P2, P3, uma série de eventos que a teoria diz que devem ocorrer desta maneira, eu observo, vou lá, observo e essa é uma possibilidade, observo P1, P2, P3, tal como a teoria está dizendo que, né, como a hipótese está dizendo que eles deveriam ser. Portanto, digamos, como isso ocorreu, eu não posso concluir a verdade, mas parece que a minha hipótese é boa. Eu tenho aqui o que se chama de uma verificação ou uma confirmação da hipótese. Isto é, a hipótese me prevê certas ocorrências no mundo, que certos fatos ocorrerão de determinada maneira, ou que certos processos serão de determinada maneira, e realmente eu faço os experimentos com aquelas condições iniciais, etc., e obtenho aquilo que está sendo previsto. Portanto, parece que a hipótese é boa. Então, eu tenho uma confirmação da hipótese. Uma outra possibilidade é que eu tenha uma situação desse tipo, né? E deduzo lá um certo P4, que a hipótese me diz que deve ocorrer de determinada maneira, e eu chego lá e observo que não acontece. Ele acontece diferente, tá certo? Ou põe problemas, acontece algo inesperado que não estava sendo previsto, e então agora sim eu tenho, digamos, uma negação, tá certo? Da hipótese e do conjunto disso, né? Quer dizer, não sei ainda se a hipótese, pode ser que a hipótese não seja falsa, pode ser que, por exemplo, no elaborar um determinado experimento, eu não isolei suficientemente as condições, houve algum tipo de interferência, né? Então isso me obrigaria, vamos dizer, a rever, a refazer os experimentos, a tentar, né? Mas vocês têm aqui essa ideia de que, bom, se o experimento não acontece, ou se não acontece aquilo previsto pela hipótese, eu tenho uma refutação da hipótese, certo? Então a hipótese está refutada, digamos assim, ou tem problemas, eu preciso modificar a minha hipótese, alterar alguma coisa na hipótese, tá certo? Isso para mostrar, vamos dizer, é um esquema de raciocínio básico para o teste, para a ideia da testabilidade. É como funciona a testabilidade científica. Não é? Isto posto, nós podemos caracterizar então a testabilidade, dizendo que uma teoria ou hipótese é testável, pelo menos em princípio, quando ela se presta, pelo menos em princípio, a testes que permitam ou refutá-la ou corroborá-la. Né? Ou refutá-la ou corroborá-la. Tá certo? Assim, considera-se comumente que as hipóteses e teorias podem ser inventadas e propostas livremente na ciência. Né? Entretanto, reconhece-se geralmente que elas não poderiam ser admitidas no corpo do conhecimento científico, no corpus do conhecimento científico, a menos que sejam submetidas a um exame crítico desse tipo. Qualquer um pode propor a hipótese que bem entender, mas para que ela seja considerada científica, é preciso que ela seja passível de ser submetida a um procedimento desse tipo. Tá certo? O que supõe principalmente que se possa comparar, então, o que significa testar uma hipótese agora? Significa comparar suas consequências dedutivas com as observações. Tá certo? Eu nunca comparo diretamente a hipótese, eu tenho que comparar indiretamente, extrair dela certas consequências
para comparar as consequências com a observação, certo? Então, a testabilidade também tem essa ideia de que o teste de uma hipótese não é direto. O teste de uma hipótese é sempre indireto. É feito pelas consequências da hipótese. Bem? São as consequências de uma hipótese que eu submeto ao teste da experiência, dos experimentos, da observação. Tá? Muito bem. Quando eu submeto uma hipótese a este procedimento, tá certo? Ela passa a ser considerada como uma hipótese científica. E agora eu tenho alguma garantia aqui de objetividade. Tá certo? Por quê? Porque várias pessoas podem realizar os testes e chegar ao mesmo resultado. E é isso que garante, então, essa intersubjetividade. Né? Então, isso não é tudo. Aqui eu tenho o esquema lógico pelo qual eu testo. Ainda falta o requisito de intersubjetividade. Expliquemos o sentido desse conceito por meio de um exemplo. Se sou o único a sustentar que o sulfato de hidrogênio tem cheiro de ovo podre, emito um comentário subjetivo, uma opinião subjetiva. Isso daqui não é uma hipótese científica, pois ela representa um juízo que caracteriza um assentimento individual, meu, válido para um único indivíduo ou sujeito, eu. Tá certo? Mas, se somos milhares a estar de acordo, então, aquele meu comentário parece exprimir uma crença intersubjetivamente compartilhada. É, de certo modo, evidente que ele exprime sempre uma simples crença. E esse é o problema também de chamar o conhecimento científico como hipotético, etc. É que quando nós aderimos a um conhecimento científico, por mais que eu tenha teste objetivo, etc., isso corresponde, a adesão corresponde a uma crença minha. Certo? Do ponto de vista subjetivo. Então, se somos milhares a estar de acordo, nós temos uma crença intersubjetivamente compartilhada. É de certo modo evidente que se trata de uma simples crença, pois não temos meio algum de saber se o odor de ovo podre corresponde às mesmas sensações para cada um de nós. Nós temos esse problema, quer dizer que temos um problema, digamos assim, de solipsismo. Aqui, a minha dor de dente ninguém sente, só eu. Tá certo? E cada um sente a sua dor de dente. Eu não tenho como saber se a minha dor de dente é a mesma dor que o outro sente quando sente dor de dente. Tá certo? Nós temos uma crença intersubjetiva compartilhada de que é a mesma droga de dor de dente que nós sentimos. Né? Tá certo? Mas é uma crença nesse sentido. Intersubjetivamente compartilhada. Tá certo? Então, mas, por outro lado, não se trata de uma crença individual, mas de uma crença intersubjetiva. Por quê? Porque vários indivíduos, várias subjetividades, estão de acordo ao dizer que o sulfato de hidrogênio tem mesmo cheiro de ovo podre. Note-se que isso está perfeitamente de acordo, né, com a distinção kantiana entre subjetivo e objetivo. Portanto, objetivo aqui é entendido como aquilo que é válido não para todos, mas para muitos. Mas aquilo cuja validação depende, em última instância, do assentimento individual e, portanto, do assentimento subjetivo. Aqui não tem outro jeito, não há, digamos, um indivíduo acima da espécie, né, que pudesse dar um aval que não fosse subjetivo. Né? Só o concurso das intersubjetividades, de várias subjetividades que determinam um consenso intersubjetivo. E a objetividade, então, é essa testabilidade
intersubjetiva. Quer dizer o quê? Que várias subjetividades se põem de acordo de que aquela hipótese passou pelo teste. Né? Tem um resultado estável, aí, né? Sobre o qual nós montamos a nossa crença, certo? Individual, que garante a intersubjetividade do resultado. Tá? Então, note-se, portanto, que a intersubjetividade intervém no ponto crucial do teste, a saber, exatamente na comparação entre as consequências da hipótese e os fatos. Ora, essa comparação só pode ser feita por observação ou por experimentação. E em última análise, por meio da percepção. Depende de nossas percepções. Está de acordo, então, com a acepção kantiana de que só temos acesso ao fenômeno. Só temos acesso àquilo que nós podemos observar, àquilo que aparece para nós. Nós nunca temos acesso ao mundo ou às coisas tais quais elas são nelas mesmas. É sempre as coisas como elas são para nós. Certo? É sempre uma relação sujeito-objeto. Nunca conseguimos passar além dessa relação, para ir às próprias coisas. A percepção, entretanto, é um processo cognitivo inteiramente subjetivo, apto a produzir certezas perceptivas imediatas, mas que são estritamente incomunicáveis aos outros, enquanto certezas perceptivas. Quando usamos a linguagem para expressar nossas percepções, usamos um veículo que assegura a comunicação com base em significados acordados intersubjetivamente. A exigência de intersubjetividade imposta à testabilidade resulta, portanto, numa qualificação do procedimento de teste. O procedimento deve ser tal que qualquer pessoa devidamente qualificada possa realizá-lo, repeti-lo. Portanto, não é qualquer teste. É um teste que seja apto à repetição por qualquer pessoa para que possa haver o acordo intersubjetivo. Tá certo? Se eu faço um teste que só eu sei como ele funciona, bom, isso não permite a intersubjetividade e, portanto, tampouco permite que nós cheguemos a algo objetivo. Então, isso nos remete, agora nós já estamos no ponto de ir ao segundo requisito. Vocês lembram? Primeiro, 2 requisitos: testabilidade intersubjetiva. Segundo requisito, repetibilidade do evento, ou reprodutibilidade do evento. Então, agora nós chegamos ao segundo requisito da reprodutibilidade dos eventos. Por quê? Porque somente quando eu tenho certos eventos que podem ser repetidos, tá certo? Que podem ser reproduzidos, é que eu posso chegar à comparação intersubjetiva entre as consequências de uma hipótese e os fatos, de modo a proceder ao exame crítico, ao teste da hipótese. O segundo requisito, esse da reprodutibilidade, nos remete, entretanto, uma dimensão dele é essa, quer dizer, ele está na base da possibilidade da intersubjetividade funcionar. Porque se eu tenho, vejam, às vezes acontece isso em laboratório, o evento acontece só num laboratório por algum problema, ele não é reproduzido em nenhum outro laboratório, acabou. Aquilo não é considerado como científico, se eu não consigo reproduzir, então não tem como eu chegar a um acordo intersubjetivo. Se eu insistir na coisa, posso ser chamado de charlatão, etc. E os laboratórios temem esse tipo de evento, por quê? Porque pode levar ao fechamento do laboratório, por isso simplesmente. Então, mas o segundo requisito, além desse aspecto de servir de base para, digamos, a intersubjetividade do teste, ele
remete a outra dimensão da objetividade científica. A dimensão ligada ao controle experimental. Vai haver uma íntima ligação entre objetividade científica, né, e controle experimental. Isto é, há uma dimensão eminentemente prática da objetividade, exatamente aquela dimensão que permite, por um lado, controlar a hipótese científica e, por outro lado, como resultado desse controle, controlar o processo natural, controlar o objeto natural. É também o que nos permite controlar a natureza. O mesmo procedimento, né, da reprodutibilidade está no cerne da nossa possibilidade de intervir no mundo e de controlar os eventos no mundo. Né? Muito bem, resumindo, o primeiro requisito é um resultado direto da caracterização kantiana no sentido 3, né? Objetivo, aquilo como válido para todos. Né? Ao caracterizar aquilo que é objetivo como que é válido para todos os homens e subjetivo como que é válido apenas para o indivíduo, Kant abre a possibilidade para a epistemologia da ciência de considerar que é científico somente aquilo que pode ser justificado independentemente da vontade de cada um. Ora, uma justificação é objetiva se, em princípio, pode ser testada e entendida por qualquer pessoa devidamente equipada para isso. Isto é, por qualquer pessoa que conheça as teorias relevantes envolvidas na afirmação ou na concepção que se pretende justificar. Uma vez que a certeza só pode ser considerada como um estado subjetivo de convicção, que é irremediavelmente individual, a objetividade só pode ser alcançada pela constituição de um consenso intersubjetivo, né? Com base em procedimentos metodológicos compartilhados, acordados pelos indivíduos que participam do consenso. Né? Também, se eu, por exemplo, tenho, às vezes há diferenças no procedimento, eu não concordo com um determinado procedimento experimental, né? Grupos que discordam com relação, digamos, à aparelhagem utilizada, ao tipo de instrumento utilizado, ou ao tipo de procedimento que é realizado. Bom, então aí tem uma dificuldade, há uma discussão até se conseguir chegar a um consenso. Né? Muito bem. O segundo requisito, o de reprodutibilidade dos eventos, expressa a exigência de que somente quando certos eventos ocorrem de maneira regular, isto é, segundo regras ou regularidades, como é o caso, né, nos experimentos repetíveis, podem nossas observações acerca desses eventos ser testadas, em princípio, por qualquer um. O requisito, portanto, caracteriza a ideia de evento cientificamente significativo, como sendo aquele que pode ser regularmente reproduzido por qualquer pessoa instruída que realiza as condições iniciais, né, as condições de contorno. Isto é, aquelas condições que devem estar presentes para que o evento ocorra de maneira apropriada. Note-se a importância da noção de regularidade nessa caracterização. Só eventos que ocorrem segundo uma certa regularidade é que podem ser submetidos à testabilidade intersubjetiva e ao controle experimental. Os dois requisitos, né, testabilidade intersubjetiva e reprodutibilidade, estabelecem conjuntamente a ideia de um controle racional mútuo através da crítica intersubjetiva.
O importante aqui é a consideração de que a objetividade não se encontra pronta no mundo, nem é própria, intrínseca a alguma concepção do mundo, mas é construída a cada etapa do desenvolvimento da ciência pelo concurso intersubjetivo dos pesquisadores. Isso mostra que a objetividade científica pressupõe, então, a existência de comunidades científicas, não é? De pesquisadores, vários pesquisadores, e de valores e métodos compartilhados mutuamente. Obrigado. Vamos abrir as questões? Acho que quem ficou para poder participar com o professor, né, da exposição, e dentro da história da filosofia nos deu essa introdução para que a gente pudesse trabalhar com esses elementos conceituais e poder ter poder mesmo de intervir com questões que espero que vocês possam se sentir livres para fazer isso, né, fazer essas questões e a compreensão. Então eu vou fazer uma pequena provocação, professor, e agradecendo já essa exposição para levar o microfone até vocês e ficarem mais à vontade. Eu, nessa última exposição, eu anotei várias questões do que realmente nós vamos discutir nas 3 últimas sessões. Então, já me apoderando de alguns conceitos, por exemplo, da testabilidade intersubjetiva, dentro da história da filosofia, tem um sentido que a gente pode utilizar hoje, na discussão que a gente vai fazer daqui algumas semanas, com relação a, por exemplo, os testes de medicamentos, por exemplo, os novos medicamentos, novos fármacos, né, para mostrar a atualidade um pouco da discussão filosófica da ciência, deve passar por que é muito em moda, a gente usa aqui, protocolo, né? Deve passar por alguns protocolos dentro de uma comunidade, que esses protocolos tenham um significado de valor, nesse sentido. Não é bem uma pergunta, mas assim, é mais uma colocação para mostrar que é possível fazer esta inter-relação. Talvez um comentário, se isso trazendo para uma faculdade de medicina ou faculdade das ciências da vida, isso pudesse ter uma repercussão aqui para nós, de que maneira nós poderíamos trabalhar com isso. Por exemplo, também na questão do controle, que chama atenção, a questão da reprodutividade dos eventos, quer dizer, a comunidade científica estaria interessada no controle desses experimentos, né? Em que sentido, por exemplo, dos objetos naturais, da natureza, como a gente poderia conjugar o controle sobre a natureza nos impactos que têm sido feitos atualmente, ecologicamente, por exemplo, com as grandes plantações, nas questões das questões dos transgênicos, sem fazer uma relação com a extinção da vida humana ou a saúde humana em jogo. Talvez. E a última questão que eu gostaria de colocar, que eu anotei aqui, foi o seguinte: por exemplo, essa testabilidade para a questão do uso dos animais no ensino e na pesquisa, é necessário, quer dizer, é necessário usar os animais para poder conhecer, quer dizer, o conhecimento já está adquirido. No ensino, a gente usa os animais, não usa. Então, de que
poderiam fazer uso. Né? Tá bom. Então, num primeiro, com relação à primeira questão, eu vou tentar responder assim, colocar essa primeira aula, vamos dizer assim, no quadro geral das aulas. Quer dizer, eu trabalhei, vamos dizer, basicamente o núcleo, né? Quer dizer, a questão mais central, que é a questão da objetividade científica, né? E no núcleo, se me preocupar, vamos dizer, em fazer as demais distinções, não é? Quer dizer, então, nas duas próximas aulas, vocês vão perceber que toda essa discussão que eu fiz aqui sobre a objetividade vai aparecer como uma parte muito particular lá, ligada a um valor que tem que existe na ciência, um dos grandes valores da ciência, que é o valor da imparcialidade, digamos, né, de chegar a um conhecimento imparcial, um conhecimento, né, que permita produzir, vamos dizer, a objetividade, ou alcançar a objetividade. Né? Então, e isso vai ser a parte mais central da ciência. E que, em determinadas perspectivas, eu acho que mesmo nas 4 perspectivas que vocês vão ver, que nenhuma dessas posições é uma que dispensaria o conhecimento científico como não importante, digamos. Então, o que eu tentei caracterizar aqui é o mínimo, vamos dizer, que talvez nós estejamos, nas várias perspectivas, dispostos a aceitar. Né? Depois há uma série de elementos que vão, né, vamos dizer, que vão se sobrepor e que aí, nós vamos passar a ter uma série de diferenças. Tá? Então, agora, isso mais ou menos com relação ao núcleo da ciência, o que é mais característico da ciência e o que, digamos, de certa maneira, não pode se abrir mão. Né? Chegar a um conhecimento que seja um conhecimento, né, objetivo, nesse, bom, claro, que ao controle dos processos e objetos naturais. Esse é um dos objetivos centrais da ciência. Né? Não é só entender a natureza, mas é poder, digamos, né, agir, né, também.